As florestas brasileiras, em especial a Amazônia, são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nelas vivem milhões de pessoas que sobrevivem da floresta em harmonia e equilíbrio com ela. No entanto, a sua preservação vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. A luta em defesa das florestas tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiãs da floresta. O objetivo maior nosso enquanto indígena é a demarcação de nossos territórios, né? E assim, a nossa luta sempre é uma sequência, né? Passa um filme na minha cabeça, né, assim, de todo um processo histórico nosso enquanto povos indígenas, né? Tendo em vista que hoje, para ter esses direitos garantidos dentro da Constituinte de 88, teve os anciões, né? Teve os caciques antes de nós que buscaram, né? Foram a Brasília, né? Foram reivindicar os seus direitos, foram reivindicar a saúde, a educação. E hoje nós lutamos para a permanência desses direitos, né? A nossa busca pelo bem viver dos povos indígenas, né? Tem toda uma ligação com a terra, né? E nós estamos aqui com esse compromisso de dar continuidade à luta de todas essas guerreiras que não estão entre nós fisicamente, mas que estão em espírito. Estão fazendo a gente abrir todos esses caminhos em busca de justiça, em busca da Mãe Terra, em busca de igualdade, de participação. Com o passar dos anos, a gente vai aprendendo, né, com as lideranças, né, nos movimentos, né. Fortalecer a juventude, as mulheres, né, as lideranças, né, os caciques. Então, hoje eu vejo que isso, né, não está tão longe de a gente conquistar aí, os cargos que estão... Tem uma necessidade de ocupar os cargos políticos, né, tendo em vista que os nossos direitos, né, estão sendo massacrados e só nós mesmos vamos poder lutar para a preservação deles hoje. Uma nova geração de indígenas com formação acadêmica começa a ocupar um espaço de relevância na luta por seus direitos. Resistimos 519 anos, porque somos um povo que na espiritualidade acredita. Recontamos a história recoberta de que a mistura dos povos não foi pacífica. Porque a gente só vai avançar enquanto povo, enquanto sociedade brasileira, se a gente reconhecer os povos originários desse país. São jovens que combinam o conhecimento tradicional aprendido nas aldeias com o conhecimento científico adquirido nas universidades. A maioria das lideranças indígenas, na verdade, sabe com o que elas contribuem? Elas contribuem com a vida. Elas contribuem com a vida quando o nosso direito territorial, da demarcação dos territórios indígenas, é negado, e elas contribuem com a vida quando elas derramam sangue também para garantir o território. Porque se hoje a gente está na universidade, é porque as nossas lideranças sofreram, lutaram, derramaram sangue para a gente estar nesses espaços. Essas novas lideranças têm mudado a forma de intervenção dos movimentos indígenas na esfera pública e em agências governamentais, abrindo novas frentes de defesa dos seus direitos e de proteção ao meio ambiente. No início dos anos 2000, eram cerca de 1.000 indígenas estudantes universitários. Hoje, este número ultrapassa os 30.000. Vamos conhecer nossa guardiã, formada em Direito e doutora em Antropologia, Simone Terena. Nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara, né?
onde no passado isso era impossível nós, enquanto indígenas, fazer, caminharmos dentro dessa casa, né? Então hoje, eu como assessora, né, do pessoal, eu tenho toda a liberdade de estar caminhando, conversando, articulando as pautas da questão ambiental, da questão indígena, com os parlamentares do pessoal e outros parlamentares também que vêm para somar na causa indígena, né? Nós estamos aqui, mas para invadir as nossas terras eles têm coragem de assinar decreto, portaria, mas não tem coragem de enfrentar nós de cara e dizer que os parlamentares também têm que ouvir os indígenas. Nós estamos aqui para defender, colocando nosso corpo na frente, enfrentando tudo que vier, a gente vai enfrentar. Bom, aqui é a assessoria, né, onde eu trabalho 35 assessores, né, que cuida da parte da educação, saúde, a questão ambiental. Eu tenho alguns materiais aqui que eu costumo estudar, né, que é a questão da saúde indígena, né. Recentemente o ministro da Saúde tentou municipalizar, né, a nossa saúde, né, mas com muita dedicação do movimento indígena a nível nacional, que foi para a BR, foi para o distrito, fechou, né, e veio a Brasília fazer essa reivindicação, ele retrocedeu no sentido de municipalizar, mas assim, está sendo várias medidas provisórias que tudo indica, sim, a municipalização embaixo do pano, né, mas isso a gente também já está cuidando. Da forma que está posto, não é benéfico aos povos indígenas. Os parentes, eles vivem com tão pouco lá, não tem energia, não tem água, não tem acesso, né, aos meios de comunicação, mas eles são tão felizes, né, com o pouco que eles têm. E eu estar aqui hoje e ver todo esse desmonte, né, na questão indígena, para mim é muito difícil. Então, erguer a cabeça e levantar todo dia e ter alguma coisa para a gente fazer as nossas resistências, né? Além dos nossos encampados, do nosso povo que sempre tem dado luz, discernimento, paciência, né? E resistência para mim conseguir continuar lutando, assim. Simone Eloy é terena. Os terenas são um dos povos indígenas com maior população no Brasil, mais de 25 mil pessoas. Atualmente, vivem em um território descontínuo, fragmentado em pequenas reservas, espalhadas como ilhas por diversos municípios do Mato Grosso do Sul, cercadas por fazendas. São constantemente desafiados pela expansão do agronegócio e por isso estão na linha de frente da defesa de seu território e do meio ambiente. No movimento e nas comunidades indígenas, a juventude contribui fortemente para esta luta. Nós estamos aqui na aldeia IPEG, né, do nosso povo, né, terena, desde que eu nasci até uns 16 anos. Foi uma aldeia onde eu cresci, né, onde eu tive o meu fundamento como pessoa, né, e agora nós estamos indo lá na minha avó, né, um período de tempo que eu morei com ela, né, devido meus pais ter separado, né, a minha mãe precisou ir para Campo Grande para trabalhar, né, e foi onde ela deixou eu e meus irmãos aqui, né, para estudar. Vó, agora. Oi, tia, a senhora tá aí? Oi, vô. Benção, vô. Tudo bem, vó? Irmã bem? E a minha avó sempre foi uma pessoa assim que fez as rezas, que benzeu, que cuidou da gente quando pequena, né? Quando a gente ficava doente, tratava com tratamento tradicional. E hoje a gente tem o maior cuidado com esse lugar aqui, que é sagrado, né? Eu saí daqui com 12 anos, né? Quando eu falei que eu queria ajudar minha mãe. E assim, não importava que eu não ia morar com ela, mas que eu queria trabalhar, né? Eu fui morar em Dourados, né? Uma cidade bem distante, e cuidava de uma menina de 3 anos. E ela ficava na escolinha à tarde, eu estudava também à tarde. Então, assim, mesmo trabalhando, os meus patrões sempre me incentivavam a estudar, né? Minha mãe
tinham comprado um terreno em Campo Grande, construiu umas 3 peças e disse com ela mesma, agora eu vou juntar meus filhos. Aí foi onde ela foi tirando aos poucos. Primeiro fui eu, depois foi a Val, a mais velha. O Luiz nunca trabalhou, ele sempre viveu em função do estudo, né? Minha mãe sempre deixou ele para que ele estudasse. E assim, ao contrário, eu e minhas irmãs, sempre a gente trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Tanto é que um período o Luiz, ele estudou à noite para mim não desistir. Porque eu falei para ele, Luiz, eu acho que eu não vou aguentar, tá cansativo demais. Aí ele, não, você aguenta sim. Aí foi quando ele passou a estudar à noite para que... para me fortalecer, na verdade, né? O acesso à universidade, nós, enquanto povo indígena, ele não nos foi dado, foi conquistado pelas lideranças. Nós, hoje, jovens, foi as lideranças até a universidade, né? Onde montou-se uma comitiva de liderança dessa terra indígena, né? Taunay-Peg, para ir até as universidades. Eu até me recordo de uma fala com o Luiz, ele falando assim que quando essa comitiva foi montada, eles não tinham dinheiro para comer. O que eles levavam? Eles assavam o peixe, faziam a farinha e ia com trem até Campo Grande, né? Então, assim, tem toda essa história, assim, das lideranças querer que os seus jovens fossem para a universidade, né? Que antes não tinha esse encontro de estudantes, né? Não tinha essa troca de saberes entre cacique e estudante indígena, né? Quando eu terminei minha graduação, né? Aí saiu o edital do mestrado e eu acabei passando. Quando eu passei, a primeira pessoa que eu avisei foi minha mãe, né? E aí eu fiquei a pensar, né? Porque eu era casada, tinha meus filhos, né? E como que uma mulher indígena, né? Porque é muito novo isso no nosso povo, né? A mulher largar o filho, o marido e estudar, né? O pai dos meus filhos, ele sempre foi muito sensível a isso. Não, você tem que estudar, eu vou te ajudar. E assim eu acabei indo. Eu não tinha nem lugar onde morar, né? E eu lembro que eu conheci Chiquinha Apareci. Desculpa. Imagina. E assim, era muito novo assim, largar o filho para ir estudar. E foi onde a Chiquinha falou, não, você tem que vir, a gente vai se ajudar. Nem era por questão financeira, era mesmo por ter que largar meu filho para mim. Mas era um sonho em poder ajudar meu povo. Era o único objetivo que eu queria. Era poder mostrar que nós, mulheres, nós temos condições de estudar, de aprender e de lutar pelo nosso povo. Cheguei no carnaval, no Rio de Janeiro, e a Chiquinha falava, nossa, essa cidade aqui é Sodoma e Gomorra, eu quero ir embora. Falei, calma, Chiquinha, né? Aí o roster estava cheio de meninas novas que era carnaval, né? E assim, tava com shortinho, blusinha. Falei assim, calma, Chiquinha, é um carnaval, né? Aí a gente tinha medo de sair na rua, medo de ser assaltada. A gente conheceu um colega também da mesma turma. Foi onde que ele falou assim, ó, eu aluguei um apartamento e tem 2 vagas, se você, Chiquinha, quiser ir, vocês vão para lá. Era um casal de namorado, né? Eles eram muito estudiosos, eles passavam a noite inteira estudando e no outro dia ia trabalhar. Então, eu falei assim, eu não quero ficar para trás, eu também quero tirar nota boa, eu também quero participar das discussões, eu também quero colocar meu ponto de vista como indígena, né? E aí foi onde a Chiquinha estudava mesmo, assim, a gente discutia, a gente debatia o texto e levava isso para a sala de aula. E assim, os alunos, eles ficavam assim, né, ficavam encantados, né? Porque assim, era uma coisa nova dentro do Museu Nacional, ter indígena, né? Tendo visto que eles sempre falaram de nós, né, indígena, e ter uma indígena, né, lá falando do seu próprio povo era novo.
Na verdade, o meu encanto sempre foi, quando eu fui estudar antropologia, sempre foi os rituais, né? Tanto do meu povo quanto dos outros povos indígenas, né? Assim, essa questão da medicina tradicional sempre foi uma curiosidade minha, né? E assim, em saber como que as mulheres praticavam os rituais de cura, né? Os autocuidados, né? Desde quando uma criança tem uma cólica até a mulher fazer um parto, né? Dentro da aldeia. Eu estava no Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, Caiapó, né? Também fiz o processo seletivo, né? E fui avaliado uma banca onde tinha o cacique Raoni e Megaron, né? Que fizeram parte do processo seletivo para trabalhar a questão da medicina tradicional, né? Isso em Colíder, Mato Grosso, muito distante aqui do MS, né? Porque quando eu terminei meus créditos do doutorado, eu acreditava assim, agora eu vou estar no Mato Grosso do Sul, vou poder ajudar mais, né? Trabalhar essa questão da medicina tradicional com o meu povo. Porém, a gente nunca sabe o chamado nosso, né? Pode ser aqui, pode ser em Mato Grosso, com os Caiapó. E eu fui. A medicina tradicional dentro da saúde indígena ainda não é prioridade para os Purutuia, os brancos, né? Então, hoje a prioridade deles é a medicina ocidental, né? Então, o que eu percebi lá durante esse 1 ano, né, de trabalho é a necessidade deles estar respeitando, de fato, a medicina tradicional, né? A medicina do pajé. E assim, alguns profissionais desconsideravam, né? Então, a gente tinha essa necessidade de estar trabalhando nessa parte. Então, foi onde que eu comecei a fazer meu plano de trabalho, né? Onde eu vi a necessidade de capacitá-los na questão antropológica, né? Quando eles passaram pela universidade, eles não tiveram esse conhecimento, né? Quando uma criança fica doente, por que que eles não acham que aquilo é um espírito que pegou uma criança através de um tomba, né? A criança foi na mata e foi... Né, quando a criança cai, fica com diarreia, eles acreditam que é doença do homem branco, né? Então, ele não acredita nunca em espírito. Aí eu perguntei para um médico que é cubano, né, que atuava lá do Mais Médico. Falei, por quê? Aí ele começou a me explicar, ele falou assim, Simone, nós, dentro da medicina, tem um princípio que não existe espírito. Quando uma pessoa fica doente, ela vai ficar doente devido ao organismo dela, né? Que responde a alguma coisa que está acontecendo dentro dela. Então, para nós não existe espírito, mas lógico, a gente está aqui dentro, a gente tem que respeitar, né? A tradição deles. A minha melhor aqui, tá? Chapaco que a rainha uti, pirane uti, deixe macá. Precisamos também de estar junto com esses homens, não só homens, nós também precisamos de ir. Quando eu levanto com esses meu povo de Água Branca, quando fala, vamos procurar o que é nosso, vamos tirar, vamos lutar. Nós ali estamos prontos, as mulheradas começam a reunir. As mulheres do meu povo, ela relatava, né, que quando ela passava de determinada cerca, que era pertencente a fazendeiro, eles proibiam elas de caçar, de pescar. Então, a gente tinha todo esse cuidado de entrar num território que não era nosso, que é nosso, mas assim, foi dado para o fazendeiro pelo Estado, né? Aí depois os homens vieram atrás. Então eu penso assim,
Nós que somos mulheres, nós temos que ir. Nós temos que ter coragem também. Nós temos que falar uma coisa só. Vamos? Vamos. Tá bom? Entenderam o que eu falei, né? Sou Terena, criado por uma mãe que não entende português nem fala. E hoje esse território aqui, ele está em situação de conflito, né? As fazendas que estão retomadas são as fazendas que a gente não tinha acesso, né? Que os meus avós e os mais velhos não tinham acesso porque eram ameaçados, né? Se vocês entrarem aí, né? Eu vou colocar cachorro, eu vou colocar segurança para cima de vocês. Então, por os mais velhos não ter esse conhecimento, né? Que tinha esse direito garantido que nós temos na Constituição Federal, né, que tinha gente defendendo os nossos direitos, eles nunca lutaram. Quando a Assembleia do Povo Terena ela surgiu, foi com esse intuito, né, de fortalecimento do nosso movimento. Vinha muitos deputados aqui, né, na nossa aldeia, e sempre assim, investindo em evento esportivo, né? Mas nunca pautava a questão do território, né? Quem sabe quem junto? É um tema essencial, porque o território é tudo, né? Sem um território, nós não conseguimos fazer as nossas práticas culturais, nós não conseguimos ter o bem viver, né, do povo tereno. As fazendas que estão retomadas pelo meu povo, teve uma decisão de reintegração de posse, né, o que já era nosso, né, nunca foi de fazendeira. Porque desde a Constituinte ele tinha 5 anos para demarcar as nossas terras e não foi feito. Hoje as mulheres do meu povo já estão mais inseridas nessa discussão, o que antes não tinha, né? Antes as mulheres, elas tinham um papel fundamental, que era cuidar seus filhos, cuidar os seus afazeres de casa, né? Hoje não, hoje elas participam da discussão, né? Tanto é que hoje nós vamos ter uma plenária das mulheres que vai discutir as nossas demandas, né? Então a necessidade delas colocarem as vozes dela, né? Neste momento e de ela perceber, né, a situação de conflito, né? Porque às vezes o que o homem não percebe, a mulher percebe. Muitas das lideranças às vezes não sabe como decidir, ele leva isso para casa, ele vai conversar com a tua mulher, né? Está acontecendo isso, como que eu devo fazer? Não que ela decida, mas que eles decidem junto, né? Então a mulher sempre esteve, né? Sempre esteve ocupando esse espaço. Lembrando que no meio das nossas guerreiras que estão dançando, nós temos mãe, nós temos acadêmicos, temos professoras, enfermeira, nós temos a qualidade de todas as guerreiras do povo tereno. Eu falo para minha mãe assim, a política sempre me perseguiu, mãe, eu sempre corria da política, né? Mas quando a gente é escolhido, a gente pode correr para vários cantos. Você vai cair no mesmo local. Então, assim, eu perceber essa minha posição de fala e a importância, né, de estar falando é fundamental. Eu ocupando esse cargo que eu ocupo hoje, eu estou mostrando aos brancos o que eles não sabem da questão indígena, o que eles não sabem, a nossa vivência aqui. Eles nunca sentiram, eles nunca passaram o que a gente passou, né? Que foi as retomadas, né? Que foi essa nossa luta sempre com os fazendeiros, de não poder colher uma lenha lá, de colher, né, uma fruta, porque eles não permitiam. Então eles não sabem disso, eles não sabem o
que acontecia. E hoje eu estou ocupando esse espaço, eu estou mostrando para eles a nossa necessidade de eles saber e de eles mostrar também lá dentro, né, do Congresso que o povo indígena sofre. Já temos muitos professores formados, né? Já temos advogados, defendendo, né, o que está na Constituição Federal, biólogos, trabalhando, né, a questão da terra, né? Isso só fortaleceu para que a gente pudesse mostrar que nós estamos resistentes, sempre estivemos, né, resistentes para lutar pelos nossos direitos. Então, hoje eu falo muito pro meu filho, você tem que se autodeclarar, filho. Ainda que ele tenha 8 anos, mas eu já estou explicando isso para ele. Já começa desde aí, né? A luta dele já começa, desde o espaço e da escola. E hoje cabe a nós, né, essa missão, né, de estar indo, né, ao governo, né, e mostrando a força do povo terena, do povo indígena, dos 305 povos que tem no Brasil, né? E hoje sou eu, amanhã meu filho que vai estar lutando para a preservação desses direitos, né? Vai ser outros jovens que hoje assistem à nossa luta, né?